Eu nem sei mais como é que eu começo esse podcast. Eu tinha feito uma periodicidade regular, que eu tava postando no Spotify os episódios toda quinta-feira, mas no tempo pra cá eu tenho falhado, né? Eu tô ocupado com outras coisas, né? Eu, por exemplo, o outro podcast que eu gravo com meus dois loucos amigos, que é o outro podcast, Aos Três Não Dá Um, a gente deu pausa. Por quê? Porque eu tô ocupado com outra coisa mais importante, pelo menos mais importante no momento, né? E esse aqui eu não dei, eu dei pausa e ao mesmo tempo eu não dei, porque eu tentei gravar, mas sem tempo de gravar, né? E hoje eu voltei a gravar com vídeo. Eu não gosto muito de podcast com vídeo, mas o algoritmo, né, das redes gostam de podcast com vídeo, né? Mas aí, você que tá me vendo, ao invés de me ouvir no YouTube, eu quero dizer a você que é melhor você seguir esse podcast em alguma plataforma digital, porque não vai ser sempre que eu vou ter episódio com vídeo, né? Então, a maioria dos episódios desse podcast foram e vai ser gravado com só de áudio, né? Mas assim, pode ser que eu faça a sequência de episódios com vídeo e outras sequências de episódios só de áudio. E você que ouve em alguma plataforma de áudio, você é privilegiado porque não vai perder nenhum episódio, né? E outra coisa, eu quero agradecer o público desse podcast no Spotify, porque como vocês sabem, todo final de ano o Spotify faz a retrospectiva do Spotify, faz a retrospectiva do perfil normal, que é dos ouvintes. Exemplo, aí ele faz o top 5 de bandas que você ouviu, top 5 de podcast que você ouviu durante o ano. Isso aí é a retrospectiva do perfil de uma pessoa que não produz, uma pessoa que consome algo que foi produzido, tá entendendo? Mas também tem a retrospectiva para quem é criador, seja no quesito de música, seja criador de podcast, né? Que é creators, né? Então eu vi minha retrospectiva desse podcast e eu não salvei muito. Eu não lembro muito da retrospectiva, mas o que eu me lembro é que esse podcast está sendo ouvido. Está sendo ouvido em 2 países. Vale lembrar que esse recorte da retrospectiva é só Spotify,
Porque se eu abrir lá no Creators, que antes era Spotify Full Podcast e que antes era Anchor, eu não sei aonde vamos parar. Agora é Creators. Eu já me perdi no meu raciocínio. Sim, se eu for olhar lá no Creators, eu consigo ver que pessoas de mais países, pelo menos deu clique em algum episódio desse podcast em outras plataformas de áudio, porque esse podcast tá no Deezer, tá no Amazon aí e tá num monte de coisa. Então não precisa você ouvir também só no Spotify. Se você ouvir no Spotify, você vai ter o vídeo também quando tiver episódio com vídeo, ok? E esse podcast nem canal próprio tem no YouTube. Eu tô postando no canal do outro podcast, porque o canal desse podcast no YouTube é só um acervo de episódios antigos. Então, quem ouve no YouTube tem o acervo, né? Que é uma mistura de publicação de episódio antigo com um episódio mais recente, né? E eu sei que episódio com vídeo, às vezes não, eu sempre publiquei no outro canal aí que é do outro podcast. Por quê? Porque o meu foco sempre foi Spotify. Não o Spotify em si, mas plataforma de áudio. Que para mim eu consumo podcast para ouvir, né? Sim, mas eu quero agradecer o público do Spotify por causa da retrospectiva que foi do Spotify, tá? Brasil e Portugal. Então, tem gente que me ouve em Portugal e eu sou daqui do Rio Grande do Norte. E tem pessoas do Rio Grande do Norte que não tá nem aí para esse podcast. E tudo bem, não importa. Geralmente as pessoas não ouvem ou como é que eu digo? Não segue criadores do próprio estado, é sempre de fora. Profundidade de um terço, o podcast especial, com baixo orçamento, mas uma mente afiada. Eu queria comentar sobre uma notícia que eu li no Olhar Digital. Se eu tiver paciência, eu vou botar no link. Se não, procure. A matéria é o seguinte. Pelo menos eu acho, que eu não sei pronunciar, não. Eu vou dizer Willow. Willow. W-I-2-L-O-W. Você que souber a pronúncia, fique com a sua pronúncia. Eu vou pronunciar Willow. Não sei se é correto. Então diz assim: Willow, novo chip é tão rápido que prova existência do multiverso, diz Google. Aí quando eu vi essa matéria, eu fiquei assim, intrigado. Fiquei me questionando. O fato de um chip ser tão rápido, só esse fato de um chip ser tão rápido que isso
prova a existência do multiverso? Como assim? Se a Google está dizendo... A Google está dizendo... Ó, tem um chip que é tão rápido que prova a existência do multiverso. Eu vou deixar de pesquisar coisa no Google. Porque aí eu eu não vou acreditar tudo que o Google disser na pesquisa que eu fizer. Se bem que hoje em dia tem muita gente que nem pesquisa mais as coisas no Google. Eu ouvi dizer que essa geração agora pesquisa coisas no TikTok, pesquisa coisas no YouTube, pesquisa coisas no ChatGPT, mas pesquisar no Google eu acho que tá meio que fora de moda. Eu acho que é por isso que eles criaram o Gemini, que é para ver se a pessoa volta a usar o Google. Aí diz aqui, matéria: chip de computação quântica do Google é tão rápido que indica, na manchete diz que prova. Agora não prova, indica, porque essas duas palavras mudam totalmente o sentido do texto. Que na manchete diz que o chip é tão rápido que prova a existência. Aí quando eu vou ler a matéria, diz aqui que o chip é tão rápido que indica que vivemos num multiverso. E ainda mais o vivemos num multiverso entre aspas. Aí essa matéria tá de brincadeira. Se bem que ele continua dizendo aqui: diz fundador do Google quanto AI, Hartmut Nevi. Então o cara disse, o nome do cara, Hartmut Nevi, ou Nevin, sei lá. Ele falou que o chip de computação quântica do Google é tão rápido que indica que vivemos no multiverso. Aí quem escreveu a matéria na manchete botou o quê? Que prova a existência do multiverso. É diferente indicar e provar, duas coisas que são sentidos diferentes. Eu não acredito que eu caí nesse clickbait da manchete da notícia. Porque não foi isso que o cara disse. Aqui, ó. O Willow, novo chip de computação quântica do Google, é tão rápido que indica que vivemos num multiverso. É o que escreveu o fundador do Google quanto AI, Hartmut Nevi. É engraçado que eles repetem o mesmo texto no parágrafo seguinte. Aí ele disse num post sobre o novo chip publicado no blog da empresa na segunda-feira 9. Hoje eu tô gravando 13, eu não sei quando isso vai ao ar. Segundo Nevin, o novo chip é tão incrivelmente rápido que provavelmente havia pego, entre aspas, poder computacional de outros universos. Isto é, o desempenho do chip indica que universos paralelos existem. Eu ainda não estou convencido. Eu quero saber qual é o ponto
desse cara. Mas a diferença é que ele não disse que prova, ele disse que indica. Aí abre aspas. O desempenho do Willow neste benchmark é surpreendente. Surpreendente. 2 pontos. Que dicção boa. Aí ele diz: ele executou um cálculo em menos de 5 minutos que levaria um dos supercomputadores mais rápidos de hoje. Aí aqui eu não vou saber como é que lê isso aqui, mas se bem que do lado ele coloca como é que se lê, que é 10 septilhões de anos. Aí tem aqui a quantidade de zero, com quanto é 10 septilhões de anos. Eu não vou nem tentar imaginar quanto é 10 septilhões de anos. Só vou continuar lendo aqui. Cadê? Esse número inacreditável excede escalas de tempo conhecidas na física e ultrapassa em muito a idade do universo. Isso dá crédito à ideia de que a computação quântica ocorre em muitos universos paralelos, alinhada à ideia de que vivemos num multiverso. Previsão feita inicialmente por David Deutscher. Fecha aspas. Enfim. Porque o cálculo foi tão rápido que o cálculo, a velocidade é medida em anos, né? E isso dá mais do que a idade do universo. É isso que eu estou entendendo. Aí por causa dessa velocidade calculada em anos e ultrapassar a idade do universo, isso quer dizer que o computador, quando calcula, ele anda por um multiverso. Tá certo, tô entendendo o ponto agora. Mas enfim, né? Tá dizendo, né? Google diz que novo chip de computação quântica prova a existência do multiverso, mas será mesmo? Não. Você da matéria que colocou no título dizendo que o Google disse que prova, e agora você da matéria agora está perguntando que o Google tá provando. Você acha que eu, como leitor da matéria aqui, você acha que tá me chamando de ignorante? Só se for. Porque eu li o que o cara falou. Ele disse que indica. Ele não falou em provar a existência do multiverso. Eu já estou ficando irritado. A afirmação de Navin foi recebida como ceticismo por alguns, enquanto outros ditos entendidos do assunto. Eu achei um pouco querendo ofender os caras. Apontaram que as conclusões do fundador do Google Quantum AI eram plausíveis. Segundo o TechCrunch, afinal, o multiverso é uma área de estudo real dentro da física quântica, apesar de ter caído nas graças de Hollywood recentemente. Falar em Hollywood e multiverso, a série da Apple que mexe com multiverso, que é muito boa,
É porque é matéria escura. É uma dica para quem gosta de ficção científica e fala de multiverso. Não, eu não vou explicar nada. É só uma dica. Eu assisti, gostei e pronto. Cadê? Já tá fazendo 20 minutos. Eu nem vou ler o final disso aqui. Cadê? Tá bom. Eu vou ler só mais um parágrafo que a gente finaliza. Cadê? Ainda segundo o site, céticos apontam que as alegações de desempenho se baseiam no benchmark que o próprio Google criou. Aí fica fácil, né? Que o próprio Google criou alguns anos atrás para medir o desempenho quântico. Aí abre aspas. Isso por si só não prova que versões paralelas de você não estão circulando em outros universos. Apenas explica de onde veio a régua de medição subjacente. Pronto. Eu não entendi nada e com essa última frase que eu acabei de ler sem entender nada, eu vou acabar com esse podcast de hoje. Acabou. Eu já me irritei, tô com calor. É por isso que eu não gosto de gravar com vídeo, porque aqui é quente. Eu falei que eu tô no Rio Grande do Norte e eu não tenho ar-condicionado. É um ventilador aqui. Só que eu não vou ligar para ficar uma ventania no microfone. Aqui. Já não tem um estúdio. Eu tô no meu quarto. Então eu tô me irritado. Aí eu começo a suar. Aí eu irritado, eu começo a suar mais. Essa luz na minha cara esquentando. E essa luz de cima esquentando. E eu ficando irritado porque tô com calor e irritado com essa matéria. Eu comecei curioso e terminei irritado. Agora quem me conhece sabe que eu tô de verdade, não tô fugindo. Acabou o episódio. Acabou. Cadê? Eu não consigo parar não esse episódio aqui.